do Uber, tudo bem? Boa tarde. Hoje eu tenho recebido algumas mensagens, principalmente de algumas parceiras, das meninas, para que eu dê algumas dicas, grave um filme sobre o consumo de combustível. Antes de começar, eu quero dizer que eu não sou nenhum especialista no assunto, tá? Eu vou só dar algumas dicas que são resultado dos anos de experiência que eu tenho dirigindo automóveis, 40 e poucos anos dirigindo, então você vai aprendendo alguma coisa, mas não sou especialista no assunto. Então, se eventualmente algum parceiro aí quiser acrescentar alguma coisa, fique à vontade. A primeira coisa que você tem que saber é que na opção, hoje em dia com os carros flex, a opção do etanol, álcool, etanol ou gasolina, há uma diferença de comportamento do carro. Pelas suas características, o etanol permite um pouco mais uma taxa de compressão do motor mais elevada. Isso não vou entrar em detalhes, é uma coisa bastante técnica, mas enfim, o resultado é que o carro ganha um pouquinho mais de potência. E até por isso mesmo o consumo é um pouco mais elevado. Então, o que você precisa fazer é muito simples. Primeiro, qual a opção? Etanol ou gasolina? Pois bem, para compensar abastecer com etanol, é necessário que o preço do litro do etanol não ultrapasse 70% do valor da gasolina. Então, se a gasolina está a R$4 o litro, o etanol, 7 vezes 4, 28, não poderia custar mais de R$2,80. Isso é um número só para ilustrar. Se a gasolina fosse R$4, só compensa abastecer com etanol se o etanol tiver um preço máximo de R$2,80. Se for mais de R$2,80, não compensa, melhor rodar com gasolina. Ok? Ficou claro? Então o álcool, o etanol, não pode custar mais do que 70% do preço da gasolina para compensar o abastecimento. Muito bem, e lembre-se, claro, com etanol o carro roda menos quilômetros porque gasta mais, consome mais. Como é que se faz o consumo, a verificação do consumo de combustível? Eu recomendo que vocês usem sempre, claro, nem sempre é possível, mas preferencialmente tentem usar o mesmo posto de gasolina e até a mesma bomba. Por exemplo, eu abasteço num posto que é levemente inclinado, então dependendo da bomba que eu abasteço, quando eu vou completar o tanque, não leva o mesmo número de litros, então, porque está desnivelado, então a gasolina vira no tanque e acaba enganando o consumo. Então, como é que se faz? Você pega, abastece sempre no mesmo posto, e eu sempre faço o seguinte. Aliás, uma dica adicional: nunca ande na reserva. Segundo especialistas, a gasolina ou o etanol nunca deveria baixar do meio tanque. Do meio tanque para baixo começa a ser prejudicial. Se nós rodamos todos os dias e temos que ter esse custo do combustível, é inevitável, não adianta ficar adiando. Então eu faço o seguinte: eu saio de casa, você sabe, eu trabalho só à noite, eu saio de casa e já passo no posto e abasteço. Eu começo sempre o meu dia de trabalho com o tanque cheio, abastecendo no mesmo posto. Então eu chego lá, abasteço até encher o tanque, deixo no automático, a bomba tem o automático, sabe, porque depois que dispara a bomba, ainda cabe mais alguns litros se o frentista forçar um pouco. Eu não faço isso. Para ter um controle melhor, eu deixo no automático. Então paro no posto e digo: por favor, abasteça com etanol, completa o tanque com etanol no automático. No automático significa que quando o nível chegar na boca da pistola de abastecimento, ela dispara e não entra mais nada, não se força mais nada. Aí eu sempre uso esse procedimento, então eu sempre tenho o mesmo número de litros, ou enfim, mesmo processo de abastecimento. Aí como você faz? Claro, quando eu rodo, sempre que eu rodo, eu zero o odômetro parcial. Para quem não sabe, no carro, no painel, existe o odômetro total, que é aquele que diz quantos quilômetros o carro já rodou desde que saiu de fábrica, e tem aquele pequenininho de 3 dígitos só, que você tem um botãozinho que você zera ele, que é o trip, alguns caras chamam trip, né, que é o odômetro parcial, que você pode zerar quando quiser e começa a contar dali para frente. Então chego no posto, zero o odômetro parcial, encho o tanque no automático, pego a notinha, anoto, né, a notinha quantos litros foram e vou embora trabalhar. No dia seguinte, chego no mesmo posto, mesmo procedimento. Peço para encher o tanque no automático, vejo quantos quilômetros está sinalizando no odômetro parcial, então deu lá 170 quilômetros. Então, do abastecimento anterior até agora, eu rodei 170 quilômetros. Você vê quantos litros abasteceu hoje. Então, você manda completar, pega a notinha e vê lá, deu lá 28 litros. É fácil, você divide 178 por 28. Então, 178 quilômetros dividido por 28 litros te dá a média que o seu carro fez
naquele abastecimento, ou seja, naquele período de 170 km. Claro que isso varia bastante conforme o tipo de condução que você utiliza, se você está com ar-condicionado ou não ligado, isso eu vou falar num outro vídeo mais adiante, se você rodou mais nas marginais ou em rodovias ou mais em trânsito pesado, o horário, eu rodo com menos trânsito que eu rodo à noite, então isso tudo influencia no consumo, ok? Cuidado com o pé pesado, não, evite acelerações bruscas, freadas bruscas, ok? Mas é super simples. Então, número de quilômetros rodados dividido pelo número de litros abastecidos. Isso te dá o consumo do seu carro. Quantos quilômetros o seu carro rodou com 1 litro de combustível, ok? O que influencia também? Além do modo de dirigir, é mais pesado, mas porque acelera mais, acelera menos, você tem que tentar entender que o carro tem quanto mais brando for o regime de funcionamento do motor, ou seja, quanto menos acelerado for o regime do motor, mais econômico ele é. E aí é um mito. Eu tenho muitas colegas, inclusive mulheres na família, e não é nenhuma discriminação com as mulheres não, é que normalmente elas não prestam atenção a esses detalhes, não são tão interessadas nisso. Que tem uma tia, por exemplo, que diz assim, eu não coloco quinta marcha porque não quero correr muito, eu ando devagar. Não tem nada a ver marcha com velocidade. O que controla a velocidade é o acelerador e o freio, não a marcha. Inclusive nos carros mais modernos que eu digo de 7, 8, 10 anos para cá, a quinta marcha costuma ser uma espécie de desmultiplicador da quarta, ou seja, é para permitir que o motor funcione exatamente num regime mais baixo, economizando combustível, sem afetar a velocidade. Dou um exemplo. No meu carro, que é 1.6, em terreno plano, quando estou dirigindo no plano ou em descida com um carro 1.6, né, eu posso pôr a quinta marcha a partir de 35 km por hora. Quando eu estou a 35, 40 km por hora, eu já coloco quinta marcha e o carro não força. Num carro com motor 1.0, talvez um pouco mais, 40, 50, 45, 50 km por hora, você vai perceber isso pela própria rotação do motor. Mas no plano e na descida você pode colocar a quinta marcha porque ele vai trabalhar num regime tranquilo, sossegado e vai economizar mais combustível do que se você for em quarta marcha, que o giro sobe, né? O regime do motor fica mais acelerado e consequentemente gastando mais combustível. Então tudo isso influi, a maneira como você freia, se você está olhando lá na frente e vê que o farol está ficando amarelo, para que você está acelerando se você vai ter que, já sabe que vai ter que parar? Então eu já coloco em ponto morto, deixo o carro ir devagarinho até chegar no farol, usar pouco freio para parar, enfim, numa descida não é recomendável. A gente deve descer sempre engrenado, mas se quiserem levar ao limite a economia de combustível, se tiver uma descida que eu estou falando nunca em estrada, tá? Uma descida na cidade e tal, que você está devagar e coisa, pode colocar no ponto morto, segurar o carro no freio, desde que a velocidade seja, em São Paulo, máxima 50, então não há grande perigo. No entanto, vou dizer de novo, isso aí não é um procedimento tecnicamente recomendável, o correto é descer engrenado, ok? Mas, enfim, a maneira como você dirige faz uma grande diferença na economia de combustível ou não. Não quero me alongar muito, mas eu acho que basicamente são essas as recomendações. O principal é essa história de fazer o consumo de combustível. Então não esqueçam, fórmula simples. Número de quilômetros rodados dividido pelo número de litros, isso dá o consumo. E só vale a pena se abastecer com etanol se o preço do litro do etanol não ultrapassar 70% do litro da gasolina. Ok? Combinado? Então até o próximo vídeo. Um abraço a todos. Tamo junto.